Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, eu postei meu primeiro vídeo há umas semanas atrás e eu não consegui voltar pra postar o segundo logo em seguida, então tô eu aqui um tempão depois pra continuar postando, mas eu vou continuar, gente. Vocês podem perceber que eu não tenho muita prática. Eu tenho prática pra gravar no Instagram eu gravo o dia todo. Só que aqui, com o celular deitado, aí tem que arrumar a iluminação ainda não tá muito boa, mas vamos seguir. Então, gente, hoje eu vim gravar pra vocês contando como que eu comecei, né, na confeitaria, como que eu entrei aqui, como que tudo aconteceu. Porque esse foi um tipo de vídeo que eu procurei lá em 2019, quando eu comecei. E tinha vários, né, sempre tem um monte de vídeo sobre confeitaria aqui. E aí eu decidi gravar pra vocês, pra contar um pouquinho da minha experiência também. Gente, então vamos lá, vou contar aqui um pouquinho pra vocês. Eu mudei a câmera de posição pra ficar mais fácil pra mim. Não sei se ficou bom o ângulo, mas acho que dá pra enxergar direitinho. Eu fiz um resuminho aqui, né, pra não me perder. E aí eu vou falar pra vocês como que tudo aconteceu, né? Porque não era uma coisa que eu imaginava, não era uma coisa que eu sonhava, não era uma coisa que eu queria, que eu tinha planos, não era nada disso. Então, eu comecei em 2019, tá? Se tiver algum barulhinho de fundo, vocês me perdoem, tá, gente? Eu comecei com a confeitaria em 2019, eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de terminar a escola e iniciado a faculdade, tá? Então, foi o ano seguinte que eu terminei a escola e eu tava meio que com aquela coisa, ai meu Deus, o que eu faço agora? Não tava conseguindo emprego, primeiro emprego não tava conseguindo. E eu precisava ajudar minha família de alguma forma. Eu lembro que na época minha mãe não estava trabalhando, então eu precisava fazer alguma coisa. E eu sempre fui uma pessoa muito... o que dá pra fazer? O que eu posso fazer? Se não dá pra fazer isso, o que eu posso fazer no lugar, sabe? Pra dar um jeito. Eu sempre fui desse jeito. E aí eu despretensiosamente nunca tive essa intenção, mas eu amava assistir vídeo de confeiteira. Decorando bolo, fazendo doce, rotina de confeiteira. Amava assistir, gente, eu maratonava. Passava a madrugada inteira assistindo só vídeo de decoração de bolo, de rotina de confeitaria. Só que eu nunca imaginei eu fazendo. Nunca, nunca, nunca. Eu entrei na faculdade de gastronomia, né, com 18 anos. Só que, e nessa época eu fazia faculdade, só que eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar com confeitaria. Meu negócio era outras partes da gastronomia. E aí o jogo virou, depois vou contar pra vocês. E aí que num belo dia, nessa agonia de o que eu vou fazer, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter meu dinheiro, eu preciso ajudar minha família, eu parei e pensei assim, por que não tentar fazer um bolo, fazer bolo pra vender? Nunca tinha feito um bolo, nunca tinha decorado um bolo, não sabia nem como é que fazia a massa de um bolo, tá? Então, a minha mãe fazia bolo quando eu era pequena, e aí eu fui pedir ajuda pra ela, fui pedir pra ela me ensinar o básico, fazer uma massa de bolo, um recheio. E a decoração eu pesquisei aqui no YouTube como é que fazia e fui treinando. Algumas pessoas já me procuraram no Instagram, né? Falando, eu queria começar na confeitaria, mas eu não tenho noção de nada. Eu não tenho utensílio, eu não tenho nada. E eu também não tinha, gente. Quando eu comecei, eu não tinha noção de nada. Eu não tinha noção de ponto de chantilly, eu não tinha noção de ponto de recheio. Eu não tinha noção de absolutamente nada. Eu só tava com aquela ideia na minha cabeça e na minha cabeça ia dar certo. Era só eu fazer que ia dar certo. E aí foi que eu comecei. Eu pegava e... Eu não comecei logo vendendo, né, óbvio. Eu comecei, assim, uma pessoa próxima a mim, amigo, família, ia fazer aniversário. Eu falava, posso te dar um bolo? De graça. Te dou o bolo de graça, de presente. Aí a pessoa aceitava. Eu ia lá, pesquisava no YouTube como fazer um bolo de brigadeiro, enfim. Como fazer a massa. Minha mãe me ensinou uma massa, né, de pão de ló. E aí eu fui pesquisar como é que prensava o bolo. E algumas decorações. Comecei com decoração de bico, que era o que eu me dava melhor no começo. E aí assim eu fui fazendo. Gente, eu já dei tanto bolo de presente no começo, tanto bolo de presente, mas foi aí que eu comecei a treinar. Porque eu ia dando bolo de presente pras pessoas e eu ia colocando, tipo, tudo em prática. Eu pesquisava aqui no YouTube, eu sempre fui muito autodidata. Então, assim, eu pensava, eu não sei fazer uma coisa, mas eu vou pesquisar e vou estudar com o que eu posso. No YouTube tem muito conteúdo gratuito e vou fazer, vou treinar.
E aí, nesses bolos que eu ia dando de presente pras pessoas, eu ia treinando. E aí, teve um dia que eu falei, não posso mais continuar dando bolo de presente pras pessoas, vou começar a vender. Peguei todos esses bolos, tinha a foto deles e comecei a postar nas redes sociais, assim, tipo, sem experiência nenhuma, sem prática nenhuma de venda, de nada. Só comecei a postar foto, coloquei as informações lá do meu número, do WhatsApp, pra chamar pra fazer encomenda. E, gente, fui encaminhando. E assim fui indo. Fui recebendo a primeira encomenda de amigos e familiares. Aí depois fui recebendo... Foi bem na época da pandemia. Foi na época que entrou a pandemia, em 2020, que eu comecei a receber mais encomendas. Antes de entrar a pandemia, eu tava trabalhando em um restaurante, fazendo estágio da faculdade. E aí, quando entrou a pandemia, o restaurante fechou e eu voltei a focar totalmente na confeitaria em casa, porque ia ser a minha única saída ali. Então, eu comecei a receber muita encomenda de bolo, muita encomenda de docinhos e quando foi o boom, assim, que eu fiquei bastante conhecida aqui onde eu moro, foi no Dia dos Namorados de 2020, que eu fiz um cardápio bem bonito. Eu comprei umas forminhas de coração, comprei caixinha, comprei muita coisa bonitinha, fofinha, fitinha pra fazer lacinho. E aí, gente, eu vendi muito no Dia dos Namorados, muito. Eu não tinha ainda, assim, eu precificava da minha cabeça. Depois eu venho falar pra vocês um pouco sobre precificação, essas coisas que eram coisas que eu tinha dúvida e eu não sabia como fazer. Mas eu colocava o preço que eu achava que tinha e tava tudo certo, não calculava nada, mas enfim. Eu vendi muito nesse Dia dos Namorados e isso me trouxe muitos clientes. E aí eu comecei a vender cada vez mais e foi indo até hoje. Eu vou ver se eu encontro foto, gente. Eu devo ter em algum lugar no Instagram, vou procurar a foto do primeiro bolo que eu fiz pra vocês verem como é que ficou. E a foto dos docinhos do Dia dos Namorados. Pra vocês verem como a gente precisa começar de onde a gente tá. Ninguém vai começar perfeito, não, tá? A confeiteira que você segue no Instagram, que faz aqueles bolos lindos, maravilhosos, doces, perfeitos, deliciosos, ela não começou fazendo isso não, tá, gente? Ela começou fazendo bem simplesinho, um pouquinho tortinho, um pouquinho esquisitinho, porque todo mundo começa assim, tá? E aí eu vou colocar a foto do meu primeiro bolo e do meu último bolo que eu fiz, pra vocês verem a comparação. E aí, gente, eu fiz, né, como eu falei pra vocês, eu fiz a faculdade. E aí, o que aconteceu, né? Eu comecei a trabalhar com confeitaria e eu me apaixonei por confeitaria. E acabei meio que me frustrando um pouco com o resto da gastronomia, porque não era aquilo que eu imaginava. Então, eu me apeguei muito na confeitaria. Mas eu terminei a faculdade. A faculdade de gastronomia, ela não foca tanto em confeitaria. Eu terminei e depois eu fui fazer outro curso só de confeitaria. E aí foi ali que eu me senti, tipo, muito bem. Eu amo confeitaria, é isso que eu quero fazer e eu tive a certeza. E assim, eu sempre trabalhei em casa com confeitaria. Hoje eu ainda trabalho em casa, eu não tenho intenção de ir pra outro lugar no momento. Um dia sim, mas no momento não. No momento eu continuo satisfeita trabalhando de casa, dentro da minha casa. E hoje eu não tô mais tão focada em encomenda de bolo. Quando eu recebo encomenda de bolo, eu faço, mas o meu foco hoje tá sendo delivery no iFood, que depois no próximo vídeo eu vou vir contar um pouquinho pra vocês também. Vou deixar umas fotos dos docinhos que eu vendo lá. Mas, gente, o recado que eu quero deixar aqui pra vocês que querem começar, não necessariamente na confeitaria só, ou em qualquer área da vida de vocês que vocês queiram começar, não esperem perfeição pra começar, só comecem. Comecem com o que vocês têm. Eu comecei com uma forma só e uma colher de pau. Era só isso que eu tinha. E aí, e muita vontade de fazer dar certo. Muita curiosidade, muita disposição pra aprender. E eu tive muito apoio da minha família e dos meus amigos. Até hoje eu tenho, graças a Deus. Então foi assim que eu comecei. E eu fico pensando, se eu não tivesse começado, eu não teria vivido tudo que eu vivi até hoje. Não é fácil. Não é fácil. Tem horas que você pensa em desistir, sim. Tem horas que você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer pra vender? Não tá, as vendas caíram. Mas, gente, é tudo uma descoberta. É tudo... Você vai descobrindo como você lida. E... assim, você ter sua independência, você trabalhar pra si mesma é a melhor coisa do mundo. E é isso, gente. Eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, do meu começo, né? Pra vocês se identificarem aí um pouco, pra quem precisa de uma encorajada, um empurrãozinho. Como eu falei pra vocês, eu ainda não tô com muita prática aqui no YouTube, mas eu estou aprendendo, tá?
Eu quero muito trazer vídeo de decoração de bolo. Eu quero aquelas decorações mesmo que as confeiteiras gravam, passo a passo pra vocês, que até quem não é da área ama assistir porque é terapêutico. Então eu quero trazer aqui pra vocês e eu vou trazer nos próximos vídeos, tá? Tem muita ideia legal pra trazer aqui. Eu tô com muito conteúdo pra gravar pra vocês, tá? E eu espero que vocês gostem, tá bom? Então foi isso. Até o próximo vídeo. Beijinhos.